Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje eu vou gravar pra vocês a resenha tanto do filme quanto do mangá Your Name. A edição que eu tenho dele é dividida em 3 volumes, esses 3 aqui. E eu vou mostrar a capa de cada um pra vocês porque elas são bem bonitas. Ó, esse é o volume 1, o volume 2... e o volume 3. Eu sei que agora esse mangá tá saindo em volume único, ele é da editora JBC. E eu não sei como tá essa edição nova, mas eu imagino que deve estar até mais bonita do que essa que eu tenho. Porque essa daqui eu comprei logo depois que eu vi o filme, que foi mais ou menos final de 2016, eu acho, começo de 2017, por aí. E eu conheci a história por causa do filme, porque Your Name foi super falado na época de lançamento dele, acabou se tornando a maior bilheteria do Japão na época, não sei se ainda se mantém, mas tava todo mundo super ansioso porque o autor, eu ia falar, que é o autor do mangá, mas ele é do Makoto Shinkai, esse filme, e ele já é conhecido no mundo das animações por algumas produções dele, como 5 centímetros por segundo, que eu já falei aqui no canal, tanto do mangá quanto do filme. Então tinha muita agitação, assim, por Your Name. Então eu fiquei super ansiosa, por sorte o filme saiu logo na Netflix, aí eu corri assistir. E eu lembro que, à primeira vista, eu gostei, mas eu não amei. Por quê? Eu tava ainda com 5 centímetros por segundo na cabeça, que antes 5 centímetros por segundo tava na Netflix também. E eu acabei assistindo primeiro. E aquela história me tocou de uma forma que, nossa, sabe, mexeu muito com as minhas emoções, eu me identifiquei muito com personagens, então eu tava bem atrelada a ela, digamos assim. Então, quando eu fui assistir Your Name, eu não sei bem direito o que eu tava esperando, mas pareceu que a expectativa total não foi atingida. Não que tenha sido um mau filme, longe disso, só que eu esperava, acho que me emocionar mais, sabe? Não foi tão impactante pra mim quanto eu esperava que tivesse sido. Então, mesmo assim, eu fui lá fazer minhas pesquisas, vi que tinha o mangá também. Aí eu lembro que não foi nem eu que comprei, meu pai comprou pra mim. Na Amazon mesmo, mas foi ele que comprou, não foi nem eu. E eu tava super ansiosa pra ler, só que quando chegou, eu, nessas minhas loucuras de leitura, acabei dando atenção pra outros livros e Your Name acabou ficando aqui na minha estante por alguns anos, que eu peguei pra ler ele essa semana. Eu ia falar hoje, mas não foi hoje, foi essa semana. Tivemos aí o feriadinho de Páscoa, né, e Sexta-feira Santa, então eu comecei a ler ele na sexta. Aí eu li o primeiro volume na sexta, o 2 e o 3 no sábado. E nossa, eu gostei da história bem mais agora. E eu tô até contente por ter demorado pra ler, porque talvez se eu tivesse lido antes, eu ia acabar não gostando tanto dela. Porque quando eu li esse mangá agora, ele mexeu comigo, sabe? Me marcou. E foi muito bom rever os personagens, por mais que eu já soubesse da história, né? Sabia o que acontecia por causa do filme. Mas mesmo assim, ler em mangá, pegar no papel, é uma sensação diferente, sabe? Eu sou uma pessoa bem mais de mangá do que de animação, do que das animações japonesas, dos animes. Mas eu gosto de anime também. Os que eu vi até hoje eu gostei, alguns mais do que outros. Naruto é minha história preferida da vida. Eu li todos os volumes do mangá, naquela sofrência, conforme saía um por semana lá no Japão, não sei o quê. Mas, nossa, amo Naruto também, inclusive, gente. Amo demais Naruto. Enfim. E Your Name acabou sendo uma redescoberta pra mim, né? Porque eu já sabia da história, mas nesse segundo encontro que eu tive com ela, eu fiquei bem feliz da gente ter se visto. E depois eu assisti o filme também, assisti ontem. E a principal diferença, né, entre os dois, pra mim, não é nem tanto por ser a animação, mas são as músicas, porque a gente não tem elas no mangá. E as músicas do filme são muito lindas, as melodias são perfeitas, as letras então nem se fala. E é um filme muito bonito, a estética dele mesmo, a animação em si, é muito bela. Tanto é que tem várias cenas que dá pra você pausar, tirar um print e fazer um wallpaper, de tão bonitas que elas são.
Isso é uma coisa que já vem das obras do Makoto Shinkai, porque 5 centímetros por segundo foi desse jeito. Eu tenho um amigo que adora aquele filme O Jardim das Palavras, eu tenho o mangá dele aqui também, preciso ler e ver o filme, porque o filme eu não assisti ainda, mas eu vi trechos assim dele e eu sei que a estética dele é perfeita. E se vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo, é o meu cachorro que tá aqui andando nas minhas bagunças, né? Enfim. E, nossa, ele é um grande diretor, né? Produtor. Eu não sei qual que é o cargo certo dele, ou se ele faz tudo isso ao mesmo tempo, mas as obras dele são muito bonitas, de encher os olhos mesmo, sabe? Mas enfim, essas são as minhas impressões sobre o filme. Eu gostei bastante dele, como eu disse, eu gostei mais da história quando eu li agora e mais do filme depois de assistir pela segunda vez. Minha mãe não assistiu ainda, mas eu tenho que convencer ela a ver porque ela adora animação. E é uma experiência muito boa. E felizmente ele ainda tá na Netflix, então caso você tenha interesse, tá super fácil de assistir. E vamos lá falar sobre a história. É narrada a história da Mitsuha e do Taki. Os dois são jovens de 17 anos que estão aí aproveitando a vida da sua maneira. Só que a Mitsuha, ela é uma garota que mora no interior, numa cidadezinha de uns 1.500 habitantes chamada Itomori. Ela mora com a avó e a irmã mais nova. E o pai dela é o prefeito da cidade. Lá ela tem os seus melhores amigos, só que o sonho da vida dela é ir embora pra Tóquio, que ela fala que não aguenta mais aquela cidade. E o Taki já é um garoto que mora em Tóquio, que ele é estudante, ele trabalha, vive assim uma rotina bem agitada, ocupada mesmo. E a história deles vai se encontrar porque um dia o Taki vai acordar e ele não vai reconhecer onde ele tá. Eu falo, ué, mas o que tá acontecendo? Eu pus o alarme do meu celular pra despertar nesse horário, muito estranho. E ele não reconhece nada, né? Aí quando ele percebe, ele olha, aí ele vê, nossa, peitos? Como assim? O que tá acontecendo? Aí ele vai pra frente do espelho e percebe que agora ele é uma garota. Então ele fica super chocado, né? Não entende o que tá acontecendo, mas vai seguindo a música, sabe? Vai no embalo, faz altas confusões porque ele não entende, não sabe o nome dele direito. Aí ele tem que ir pra escola, ele não sabe qual a sala, não sabia o armário. E assim, ele consegue passar, sobreviver ao dia, mas assim, muita confusão. E a mesma coisa acontece com a Mitsuha, porque ela acorda e percebe que tá no corpo de um menino. Aí ela fica super chocada, mas na cabeça dela tudo aquilo é um sonho, então ela vai levando tudo com mais leveza. Aí ela passa o dia, vai pra escola, conhece os amigos, realiza o sonho dela, que é ir num café, que ela reclama, ela e os amigos dela lá em Itomori, que eles não têm nenhum café, de tão pequena que a cidade é. E o sonho dela era ir em um, e nesse sonho que ela acha que tá vivendo, ela acaba indo no café com os amigos do Taki. Só que na verdade não é um sonho, ela tá vivenciando aquilo mesmo. Porque eles trocaram de corpos. Troca de corpos é uma ideia já bem conhecida, a gente tem vários filmes que falam sobre isso. Tem um dorama também, que é Secret Garden, eu acho, que tem esse tema. A gente tem no Brasil o Se Eu Fosse Você, com o Tony Ramos e a... esqueci o nome da atriz. Enfim, com aquela atriz super famosa, com a Glória Pires, que são filmes muito bons, muito divertidos. E por mais que esse já seja um tema assim meio batido, não é tão batido, mas já é uma história que a gente conhece, a troca de corpos deles vai ser muito interessante porque vai envolver aí muitas coisas de ficção científica também. Não que seja um filme de ficção científica, não é, mas ele tem essa pegada por causa de um acontecimento X que vai ter lá do meio pro final. Então, o Taki e a Mitsuha vão vivendo aí os dias dele, eles trocam de corpos 2 a 3 vezes por semana. E eles passam a se comunicar depois do choque inicial, que eles percebem que estão vivendo a vida de outra pessoa. Então eles descobrem um meio de se falar para tentar evitar que aconteçam situações constrangedoras quando um estiver no corpo do outro. Geralmente eles fazem essas trocas de mensagens por anotações no celular.
E escreve em caderno também, às vezes no rosto, que eles têm isso de um xingar o outro no rosto, escreve no braço, no corpo. E eles vão se comunicando dessa forma e até se adaptando um à vida do outro, aproveitando o que eles estão vivendo. Já que eles não sabem por que aquilo aconteceu, mas já que está acontecendo, né, vamos tirar o melhor proveito disso. E eles passam a desenvolver laços com as pessoas das famílias um do outro, com os amigos. A Mitsuha vai no trabalho do Taki, que se aproxima de uma garota que trabalha lá também. E tem até um climinha assim. E eles acabam chamando muita atenção quando eles estão um no corpo do outro, sabe? Eles se destacam. Tanto é que depois que o Taki tá no corpo da Mitsuha, várias pessoas se declaram pra ele, né, no caso. Só que ele tá no corpo dela. E a Mitsuha desenvolve meio que esse relacionamento com uma garota do trabalho do Taki. Então, eles vão viver bem a vida um do outro, assim. De vez em quando tem umas situações meio constrangedoras, né, que sempre acontece, mas eles conseguem levar bem. Só que até um dia, o que acontece? As trocas param de acontecer. Aí eles estranham isso, né? Principalmente o Taki, porque ele começa a sentir muita falta da Mitsuha. Então, ele decide ir visitar ela. Aí ele vai, inclusive, essa moça que trabalha com ele vai junto, um amigo dele também. E ele vai passar esse dia procurando a cidade que ele fez num desenho. Só que ele não sabe exatamente onde fica, porque tem um porém nessa história da troca de corpos. Depois que eles acordam, depois da troca, eles esquecem o que aconteceu, o que tinha acontecido no dia anterior. As memórias vão se apagando, esse é o principal motivo deles fazerem as anotações. Então, ele não recorda o nome da cidade da Mitsuha, não recorda exatamente onde fica, ele sabe bem mais ou menos. Então ele vai com esse desenho, eles pegam um trem, e vão passando o dia assim com ele procurando. Aí ele vê uma pessoa na rua, ele mostra o desenho e pergunta: você sabe onde é esse lugar? Até que eles estão perdendo as esperanças mesmo, falam: não, vamos voltar pra Tóquio, dá tempo de voltar ainda hoje. Até que eles estão no restaurante e uma senhora fala: ah, é Itomori, nossa, ficou muito lindo o seu desenho. Aí ele fica: você conhece esse lugar? Ela: sim, é a cidade. Aí todo mundo fica: nossa, é a cidade. Por quê? Essa cidade desapareceu, não existe mais. E eu não vou falar mais nada a partir daí, porque seriam muitos spoilers e as reviravoltas que tem aí na trama. E eu só posso dizer pra vocês que é uma história muito bem amarrada. E não vou dar maiores detalhes sobre o que aconteceu com essa cidade, porque é bem surpreendente. E tem umas questões aí, como eu disse, de ficção científica, um tema que inclusive eu gosto muito. Então, isso cativa, pelo menos no meu caso, um pouco mais. E é uma história muito bonita, gente. É uma história sobre amor, amizade principalmente, família e responsabilidade, amadurecimento também, porque eles vão amadurecendo conforme o tempo vai passando. E, nossa, não posso falar mais nada pra não contar o resto da história pra vocês, mas eu recomendo muito que você conheça Your Name, seja pelo mangá, seja pelo filme que tá na Netflix. O filme é o que tá mais fácil, né, mais acessível nesse momento. O mangá também, eu acho que eu gosto mais do mangá do que do filme, porque foi no mangá que eu fui reconquistada por essa história. Mas o filme é lindo, como eu disse, a trilha sonora é perfeita, as letras das músicas casam muito, a melodia deixa a gente feliz, sabe? É um filme que passa uma energia boa, tem lá um certo drama, mas ele passa coisas boas pra gente, sabe? Bons sentimentos. E é muito bonito. Eu vi também, eu já ia até esquecendo de falar, eu tava nas minhas andanças pelo submarino e eu vi que lá tem o livro de Your Name. Eu não entendi muito bem se é uma versão romanceada mesmo da história, mas eu acredito que sim. Eu até estranhei, achei primeiro que era o mangá mesmo de volume único, só que depois eu fui pesquisar e tinha o mangá e esse outro livro. Não, se eu não me engano, não tinha avaliações, então eu não sei aí o que o pessoal achou. Acredito que seja mais um lançamento mesmo.
até porque o volume único do mangá saiu não faz muito tempo. E fiquei bem curiosa, tava um preço baratinho até, mas eu preferi não comprar, pelo menos não agora, porque eu já absorvi bastante da história nesse curto período de tempo aí, que foi uma semana, 4 dias mais ou menos. E acabei deixando lá, mas quem sabe no futuro eu não venha comprá-lo e lê-lo. E, enfim, essa foi a minha resenha. Como eu disse, é uma história muito linda, eu recomendo ela demais. O mangá também, nem mostrei, deixa eu mostrar o traço pra vocês, porque o traço do mangá é bem o traço do filme. Deixa eu pegar aqui o comecinho. Cadê? Aqui. Aqui é o Taki logo no começo, quando ele acorda no corpo da Mitsuha. Que ele fica bem chocado e tal. Tem umas páginas coloridas no começo e no final. Não, no volume 1 é só no começo. Aqui. Mas enfim, gente. É uma história que vale a pena você acompanhar. Fez muito sucesso no Japão, como eu disse, foi na época era a maior bilheteria da história do Japão nos cinemas. Então dá pra ver que foi um grande lançamento, algo em qual alguma coisa pela qual as pessoas se interessaram bastante por lá e por aqui também, porque eu lembro que na época que saiu tinha muitas resenhas do filme, tava sendo super comentado no Filmou, tinha várias avaliações. Então é uma história aí que se sustenta, que marca a gente depois que acompanha. Como eu disse, eu fiquei mais marcada por ela lendo o mangá depois que eu assisti pela primeira vez o filme, né, que eu li aí depois de uns anos. Mas adoro. Prefiro 5 centímetros por segundo desse autor, desse diretor. Mas não desmereço Your Name, não quer dizer que não seja uma história boa. É que 5 centímetros por segundo me marcou mais. Foi mais impactante pra mim porque eu me identifiquei mais com os personagens de lá. Mas Your Name é incrível da mesma forma e vale muito a pena você dedicar aí um tempinho da sua vida pra assistir o filme ou ler o mangá. E pessoal, caso vocês tenham gostado dessa resenha, deixa um joinha pra mim, vai me ajudar bastante. E um comentário se você já tiver assistido ou lido o mangá, que eu vou adorar saber o que vocês acharam da história, porque, enfim, eu não tenho muitas pessoas com quem conversar, então vamos bater esse papo aí nos comentários. E se você gosta de filmes, livros, séries e doramas, e uns vlogs de vez em quando, eu acho que você vai gostar de me acompanhar. Então eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, aqui embaixo, tá super fácil. E é isso por hoje, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!